A minha história no futebol começou, assim como vários garotos pelo mundo aí, né, apaixonado por esse esporte. Desde criança já chutava uma bola no portão dos vizinhos, gostava de brincar com os amigos e essa paixão foi crescendo, né, através dos amigos também que estavam comigo durante essa caminhada. A gente vivia na rua, nossos pais davam liberdade para a gente estar na rua brincando e se divertindo, fazendo o que a gente gostava. Então, desde pequeno, correndo por aí, indo nos campinhos, até através do meu irmão mais velho que jogou bola e eu ouvia falar, apesar de nunca ter visto ele jogar, me falavam que ele jogava muito bem e eu fui gostando cada vez mais desse esporte. Então eu fui desenvolvendo cada vez mais, correndo atrás, brincando, né, como aquele menino que só quer brincar, não quer mais nada, além de chutar a bola com os amigos, se divertir, dar risada, e foi basicamente isso, né? E ao longo do tempo a gente vai crescendo, vai querendo viver um pouco mais disso, conhecer um pouco mais do que é o esporte, as dificuldades também. Quando a gente é pequeno, né, a gente só quer brincar. Independente se vai ganhar ou se vai perder, a gente quer brincar, quer desfrutar daquele momento com as amizades, com as pessoas que estão ao nosso redor. E foi bem legal. Então eu fui desde menininho mesmo, sei lá, não lembro a primeira vez que eu dei um chute numa bola, mas eu creio que bem cedo. E aquilo já foi alimentando no meu coração uma vontade de querer fazer aquilo mais e mais vezes, né? E lá por uns 12, 13 anos de idade, eu já comecei a alimentar o sonho de querer ser um jogador profissional, né? Aí a gente começa a procurar as categorias de base, as escolinhas para poder treinar, né? Mas como os meus pais nunca tiveram muitas condições de poder me apoiar nesses sonhos, eu tive que correr atrás. Eles nunca deixaram de me incentivar, né? Isso é importante lembrar, porque por mais que eles tinham dificuldades financeiras, eles sempre me deixaram livre para buscar esse sonho. E depois dos 12, 13 anos ali eu fui treinando, fui buscando, comecei numa escolinha aqui na região de Colombo, no Roça Grande, treinava só nos sábados e era até legal que a gente passava a semana inteira com vontade de treinar, sábado de manhã, e quando chovia na sexta-feira à noite cancelavam o treino. Então a gente ficava muito, muito triste porque a gente queria estar lá desfrutando daqueles momentos. E foi ali, através do Roça Grande, comecei a jogar, a me divertir ali, só que já com o intuito de querer viver daquilo, né? E o tempo foi passando, eu saí da região ali que eu morava no Roça Grande, vim morar um pouco mais para dentro ali na região Dona Rosa, alguns até conhecem ali, onde eu conheci uns amigos aí, que também todo mundo sabe quem é ali. E lá comecei a jogar com eles e se divertir. A gente dava muita risada, até os piá até tiravam sarro da minha cara. Cheguei magrinho, sei lá, uns 30 quilos, virado em cabelo. Eu até tiro sarro hoje, cara. Minha sogra dá risada disso. Que eu tinha um cabelo que é aquele que chega no teto, mas não chega no ombro. Cabelo Black Power. Mas ali, brincando no campinho perto de casa ali, os piá já me abraçaram, a gente já começou a se divertir ali. E dali a gente começou a caminhar junto nessa vontade de querer se tornar profissional. E aí dali, até como eu estudava na escola próxima, tinha o nosso diretor lá, que ele era treinador da escolinha do Paraná Clube, ali no campo do Juventus. E a gente começou a treinar lá. E sempre com dificuldade financeira, né? Não tinha dinheiro para nada, nem para comprar uniforme, nada, mas ele sempre ajudou a gente. E ali começou realmente o sonho, né? Quando a gente teve a primeira oportunidade de fazer um teste num clube, que na época foi o Paraná Clube. E a gente foi, uma semana de treino, sofrendo, às vezes sem dinheiro para passagem, era sofrido, sem ter o que comer às vezes, mas estava lá, porque queria lutar e buscar e querer viver esse sonho. Fizemos a semana de teste, foi uma semana difícil, meu Deus do céu, como a gente sofreu. Chegamos lá 50 moleque, todo mundo com o mesmo objetivo de conquistar uma vaga, e é nessas horas que você tem que se sobressair, né? Mostrar que você pode fazer um pouco mais. Só que naquele momento
eu acho que não era o momento realmente de eu entrar numa categoria de base. Tanto que eu fui péssimo, fui mal. Eu lembro até hoje, caí num time ruim também, que pelo amor de Deus, não me ajudava. Mas dependia só de mim, né? Só que não consegui desempenhar um bom papel. Passou essa semana, dos 50, ninguém foi aprovado. E ali já é a primeira decepção que eu tive, né, nessa tentativa de começar na categoria de base e quem sabe chegar ao profissional. E ali a gente passou, voltou, aí saímos, né, do Juventus e a gente recebeu o convite de jogar pelo Colombo. E ali realmente começou o sonho a caminhar de verdade. Ali a gente se destacou um pouco, começamos a aparecer mais, eu comecei a me destacar também. E quando chegou a primeira oportunidade de realmente eu sair de casa e desfrutar da categoria de base de um clube, né? Quando eu recebi o convite pelo professor Cezinha para ir lá para o Operário de Ponta Grossa. Meus pais não ficaram meio assim, mas não quiseram dizer não, né? Porque era um sonho, então eu estava correndo atrás daquilo sempre e eles deixaram eu ir com tranquilidade. Chegando lá, mesma coisa, a gente tem que mostrar que a gente tem um valor, que a gente pode correr atrás, pode conquistar. E outra coisa que me marcou e me motivou, da outra vez, como eu contei ali, eu cheguei lá e o treinador nem olhou pro treino, né? Então, se ele não viu, não tem como ele me aprovar. Mas dessa vez foi ao contrário. O Cezinha, que todo mundo ali de Colombo ali conhece, uma pessoa gente boa, falou pra mim assim, foi eu e mais 3 jogadores de Colombo. E ele falou assim, William, você é o que tem que dar a vida, como a gente diz no linguajar do futebol, né? Para ficar. Então aquilo, eu poderia muito bem colocar aquilo no coração e ficar, pô, mas eu não vou conseguir. Se ele falou isso, é que eu não tenho qualidade para isso. Mas não, aquilo me serviu de motivação. Eu consegui colocar em prática, e nos primeiros treinos eu já me destaquei. E olha como é o futebol e o mundo gira, né? Igual como a gente comenta no meio do futebol. O mundo é redondo igual a bola. Naquele momento que aquele treinador que não olhou aquele teste que a gente estava fazendo, ele era o mesmo treinador do Operário naquela época. E ele me aprovou no teste. E eu fiquei lá e ali eu comecei a me destacar. Fazer uns treinos, treinar bem, fazer alguns amistosos contra o profissional ali e foi bem legal. A gente começou a criar um vínculo com o clube, né? E eu lembro que foi tão legal que às vezes o profissional estava treinando ali no Germano Krieger e a gente estava fazendo treino de areia. E para você ver, quando a gente ia para a areia, o Cezinha vinha e disse assim, William, o treinador do profissional quer que você vá treinar com eles lá. Então, como eu falei, no começo, poderia muito bem ter colocado no meu coração e ficar com medo e eu ia bater e voltar. Mas não, eu coloquei como motivação aquela frase e uma semana depois eu estava treinando com o profissional. E ali eu caminhei no Operário, joguei na categoria de base ali, joguei mais ou menos em 2010 ali, eu joguei uns 6 meses lá, tive muita experiência boa, rodei, enfrentei alguns jogadores que hoje em dia ainda estão ativos jogando no futebol profissional ali, tive uma experiência, mas no Operário eu não consegui chegar ao profissional. Aí veio um convite de um amigo para estar jogando no Corinthians Paranaense na época, que é o J. Malucelli, né? E ele me chamou, falou que tinha um treinador lá do Jota que estava precisando de alguns atletas. E para mim eu vi como uma oportunidade única, né? Porque eu sou de Colombo, eu ia treinar ali no Barigui. Então ia ficar muito melhor, eu estava em casa todo dia também, né? Então seria bem legal. E eu fui para mais um teste. E de novo passa aquela emoção pra gente, né? A gente fica com medo, será que eu vou bem, vou ser aprovado, não vou? E o Leandro Cuca, né, que eu tenho que citar o nome dele porque é um cara excepcional. Hoje ele é auxiliar técnico do Fábio Carilli, tá no Santos. Cara excepcional, primeira vez que eu fui treinar lá já viu que eu tinha qualidade, já pegou e contou comigo, já me levou para a categoria de base do Corinthians Paranaense na época e eu comecei a jogar lá. E aí a minha história começa de verdade a começar a tomar outro rumo, né? A ficar um pouco mais sério, vamos dizer assim. Comecei a jogar, comecei a enfrentar os clubes da capital também, que isso para quem está em time que é menor, vamos dizer assim, é importante, né? Você enfrentar esses clubes porque você começa a aparecer mais também.
E nesse primeiro ano eu não era juniores ainda, né? Eu era júnior e tava lá, joguei. Aí tem aquela, né? Você joga o ano inteiro o campeonato ali e no final do ano eles fazem uma seleção para ver quem vai subir pro profissional. Chega mais um momento que a gente toma um baque, acontece uma coisa que você fica meio assim. No final do ano reuniu todo mundo lá, os atletas, e só 2 subiram para o profissional. E eu não estava entre esses 2. Lá por fevereiro do ano seguinte, 2011 mais ou menos, 2012, me chamaram, me ligaram, falaram, para você retornar aqui para os juniores para disputar o campeonato. Eu já voltei com a mentalidade que eu tinha que fazer vingar. Eu tinha que dar a minha vida para aquele sonho virar realidade. E naquele momento me destaquei, fui bem. E aí nisso veio um treinador, também na época, Sandro Forner, veio do Atlético Paranaense, da base, tinha um conhecimento enorme no meio da base ali, trouxe a experiência, só que no começo aquela história, né? Não me adaptei, não estava conhecendo muito bem o que ele queria, e ele pegava no meu pé e ele sempre deixou claro que quem não se adaptasse ao esquema, ao que ele queria, infelizmente ia ter que voltar para casa, né? E novamente, passa aquele filme, pô, será que eu vou conseguir? Mas graças a Deus eu coloquei na minha cabeça e consegui entender o que ele queria. E pra você ver, né? Eu que sempre joguei de meia atacante, comecei a jogar o campeonato de lateral esquerdo. Eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Na época a gente tava sem lateral esquerdo, ele mandou treinar na lateral esquerda e eu botei aquela força e falei, vamos lá, vamos fazer. Sou destro, imagina, jogando na esquerda. Tive que me reinventar. Joguei alguns jogos, fui bem, depois voltei pra minha. Naquele ano ali a gente foi bem no campeonato, a gente só foi eliminado pelo Atlético. E no final do ano o Sandro pegou e chegou pra mim e falou assim, você tem contrato profissional? Eu falei, não ainda. Ele falou assim, não, então eu vou fazer os caras assinarem um contrato com você. E daí ali o meu sonho estava se tornando realidade, né? Primeira vez que eu fui assinar um contrato profissional. Passou um filme na cabeça, né? Desde lá atrás, quando eu corri atrás, sem saber se ia dar certo, mas com fé em Deus eu vinguei naquele momento. Assinei meu primeiro contrato profissional. Jogar no profissional é totalmente diferente. Você tem que abrir mão de muita coisa, você tem que correr dobrado, você tem que se dedicar mais, você tem que lutar mais e mostrar também que você tem o teu valor. Minha estreia foi diante do Coritiba, um sonho para todo mundo, né? Enfrentar um grande clube assim. Então eu estreiei e eu lembro até hoje, era retorno do Alex pro Coritiba, e a gente foi jogar no Couto lá e tava 1-0 para eles. E pra você ter ideia, eu tava moscando lá atrás, aquecendo, porque você fica meio deslumbrado, né, com tudo que tá acontecendo. E o Sandro, o treinador, me chamando, e aí eu corri e entrei. E é aquilo, né, todo mundo pergunta, mas que é uma coisa marcante de lembrar, né, quando você tá jogando, você escuta a torcida e tal. É algo estranho, porque você entra no gramado assim e por mais que esteja aquele barulho, você concentra somente no jogo, você não ouve. Você consegue ouvir a hora que você para, que é uma falta, alguma coisa assim. E eu estreiei, pra mim foi um dia extremamente feliz, me recordo muito bem até hoje. E dali fiz meu primeiro gol como profissional, não tenho muitos, né? Eu tava brincando, inimigo do gol. Fiz 2 gols como profissional, um contra o Arapongas, que foi o primeiro, né? Que, meu Deus do céu, é marcado no coração, né? O primeiro a gente nunca esquece. E um contra o Cianorte. Mas eu sempre fui bem, sempre me destaquei, ajudei bastante. Tive, a grande oportunidade de poder jogar a Copa do Brasil. Imagine, para quem saiu de Colombo, tá ali brincando só, tá disputando uma Copa do Brasil, enfrentando o Vitória da Bahia, até a gente se classificou lá, ganhamos nos pênaltis do Vitória. Pra mim eu tava vivendo um sonho, né? Classificamos, jogamos o Campeonato Brasileiro da Série D também, que foi uma experiência tremenda. E no ano seguinte joguei o Paranaense de novo e um momento marcante pra mim, assim, que eu nunca vou esquecer, foi quando eu fui jogar de novo. Eu tenho umas histórias com o Couto Pereira, né? Que foi quando o Alex estava completando 1000 jogos na carreira dele. O jogo foi contra a gente, né? E eu tive a oportunidade de estar jogando de titular. Fui bem,
uma honra, né, ter jogado, ter feito parte da história dele também, né? Isso é um privilégio para poucos, né? E eu tive a oportunidade. Também, outra oportunidade que eu tive no meio do profissional, que eu vivi com intensidade, foi quando eu pude jogar na nova Arena da Baixada também, né? Que em 2014 estava sendo evento teste para a Copa do Mundo. E o J. Moncelli foi convidado para jogar lá. E naquela época o Adriano Imperador estava lá. Então pense, há alguns anos atrás eu estava na categoria de base ou brincando, e anos depois eu estava ali diante de um cara que é ídolo nacional aí, né? Então foi momentos bem marcantes. Eu pude aproveitar e desfrutar muito bem. Por novembro, o Rogério Correia entrou em contato comigo e ele estava assumindo um time lá em Goiânia, a Napolina, e ele perguntou se eu queria ir para lá. E ele até trouxe o contrato, no dezembro ele trouxe o contrato para mim, eu assinei aqui em Curitiba, dia 1º de janeiro de 2015, eu viajei para Goiânia para jogar o Campeonato Goiano da primeira divisão pela Napolina, que foi outra experiência sensacional. Pude aproveitar bastante lá, joguei o Campeonato Goiano, a gente se destacou durante algumas rodadas. Jogamos a Copa do Brasil novamente contra o Vitória também, eu enfrentando o Vitória, mas dessa vez não deu certo. A gente perdeu para o Vitória, foi eliminado. E a gente não se classificou para as finais do Campeonato Goiano. E nisso o ano tinha acabado novamente para mim na metade. E de lá para cá, daí a minha história se resume a mudar bastante. Voltando de Goiânia, não tinha mais contrato, não tinha mais para onde ir, e ali começa a parte triste, né? Que depois de viver aquele sonho lindo de ter virado um jogador profissional, como muitos jovens sonham, não deu mais certo. E nesse instante eu parei, abandonei ali e comecei a jogar novamente, na verdade, o amador, né? E ali foi ficando e aquele sonho, infelizmente, morreu no meu coração. O sonho de ser profissional tinha acabado ali, mas eu tenho certeza que Deus estava programando outras coisas para mim naquele momento. Então eu parei de jogar profissional, comecei a jogar amador, e aí apareceu o Fut 7 na minha vida, né? Aí eu comecei a jogar Fut 7, como está crescendo muito, né? Muitos campeonatos. Em 2016 eu fui jogar pelo Foz. No Foz a gente foi disputar um campeonato no Rio, a gente foi campeão da Liga das Américas lá, foi bem bacana. E ali eu comecei a viver o Fut 7 também, né? Tanto jogando ali, como jogando aqui ao redor de casa. E quando eu mudei, a gente foi jogar no Coritiba. E aí o Coritiba entra numa parte muito específica, né? O Coritiba é uma família ali, a gente migrou do Foz para o Coritiba e começamos a disputar vários campeonatos, né? E aparecer no cenário aí. E foi através do Coritiba que eu vivi 2 momentos na minha vida que marcaram muito e me marcam até hoje. Que foi a viagem de 2019 que a gente foi para a Itália. A gente foi disputar o Mundial de Clubes lá na Itália, pelo Coritiba. Pense, primeira vez, nem no profissional eu consegui ir para fora, e no Coritiba eu tive a oportunidade de ir para a Itália. Mas nesse momento também eu vivi o lado triste da vida, né? Que foi bem um momento que, quando eu saí daqui para viajar, meu pai tava ruim, tava com câncer, e eu lembro até hoje que antes de viajar, meu pai tava bem ruim, tava na cama, já tava fazendo quimioterapia, e eu conversei com hoje a minha noiva, na época minha namorada, e ela falou assim: teu pai queria que você fosse, ele quer que você vá, então você vai, viva esse sonho, que ele vai estar muito feliz por você. E nesse momento eu fui para a Itália, mesmo com meu pai ali daquele jeito, mas eu sabia que durante toda a minha vida eu tratei ele com respeito, com amor. Eu tenho certeza que ele estava muito feliz. Cheguei na Itália, passado 2 dias, eu fui conheci os pontos turísticos, como falei, aí eu fui conhecer o Vaticano, daí tem o fuso horário ali, se não me engano é 4 horas de diferença mais ou menos. E quando eu chego no hotel, o Lucas Rochadelli, que é o treinador do Coritiba hoje, ele queria falar comigo, né? Só que naquele momento eu senti que
que algo tinha acontecido. Ele me chamou e ele teve que dar notícia que meu pai tinha falecido. E foi o momento mais difícil da minha vida. Eu tive que tomar a decisão de ou voltar pra cá, mas eu não ia conseguir chegar a tempo. Mas os meus companheiros do Coritiba lá, eles me abraçaram. E eu, como eu falei, né? Deus sempre deu força e eu sempre fiz o melhor pro meu pai. E eu resolvi ficar. A gente ficou em terceiro e eu pude honrar o nome do meu pai até hoje. Foi algo que me marcou. Então eu tive 2 momentos. Um momento feliz de estar conhecendo um lugar novo, algo novo, e um momento triste de estar perdendo uma das pessoas mais importantes da minha vida. Mas a minha família sempre foi unida, sempre esteve junto e eles aguentaram a barra aqui. Eu pude voltar e ver que ali a gente estava numa família também, né? Os meninos do Coritiba me apoiaram no máximo até hoje. E foi um momento marcante, né? Um momento de tristeza, mas também um momento de alegria. E eu carrego com muito amor tudo isso que eu vivi e vivo até hoje, né? Então foi algo extremamente marcante. E aproveitando, né? Você que está com o sonho de poder jogar, de começar, eu falo para você, não desista. Se você tem o sonho de mudar a história da tua família e da tua vida, vai até o fim. Corra atrás, lute. Uma frase que eu carreguei a vida toda, né? O difícil não é chegar, o difícil é se manter. Se você chegar, você ralou para chegar, sofreu para chegar. Quando você chegar, não acha que vai ser tudo bem. Lute para você se manter. Talvez eu acho que é isso que faltou para mim. E eu deixo de experiência para você. Quando você chegar, rale mais. Talvez faltou isso para mim. Ralar um pouco mais, acreditar um pouco mais. Então lute para se manter. Você conseguir se manter, as coisas vão acontecer e você vai conseguir viver esse sonho que eu tive o prazer de viver, mas em seguida também não tive mais, porque talvez faltou um pouquinho mais de vontade de manter aquilo. Então, se você tem um sonho, corra atrás. Não passe por cima de ninguém, seja humilde, respeite as pessoas, treine com vontade, se cuide. Eu tenho certeza que você vai poder viver tudo isso e muito mais. Assim como você pode ver hoje jogadores jogando em clube grande, você, jovem que está começando hoje, tenho certeza que você pode viver também. Basta você crer e correr atrás e lutar até o fim. Essa fica a minha mensagem para vocês.